Ele está no ranking dos 20 remédios mais vendidos no Brasil. Somente em 2022, segundo o Conselho Regional de Farmácia, foram comercializadas entre 50 milhões e 100 milhões de unidades de sildenafila, o popular Viagra, para tratamento de disfunção erétil, mais conhecida como impotência sexual. E essa incapacidade de o homem conseguir obter e manter uma ereção do pênis suficiente para uma relação sexual satisfatória afeta aproximadamente 50% dos homens após os 40 anos, de acordo com a Sociedade Brasileira de Urologia. Mas quais seriam as causas para este problema? Como tratar? É possível prevenir? Eu sou Camila Lima e esse é o Fala Doutor, reportagem multimídia da Rede Tribuna. Para falar do assunto, que é tabu para muitos homens, né? Nós vamos conversar com o urologista Camilo Milanês. Prazer em recebê-lo, doutor. Muito obrigada pela presença. Prazer é todo meu, Camila. A impotência sexual é mais comum do que pensamos, doutor? É uma doença mesmo? Sim, Camila, é muito mais comum do que a gente pensa. Qualquer dado estatístico sempre é muito importante, mas você pensa o seguinte: quando o homem vai responder um questionário e é de cunho sexual, ele é desconfiado. Por mais que você fale pra ele que ninguém vai saber que foi ele que deu aquela resposta, ele vai ficar pensando: acho que alguém vai saber que fui eu. Então é importante ter dados estatísticos, mas qualquer pesquisa, quando a gente fala de problema sexual masculino, sempre a gente tem que saber que pode ser um dado um pouquinho maior do que aquilo que a gente obtém. E a gente pode considerar uma doença, a impotência? Sim, é uma doença. É uma doença, né? A disfunção erétil, né? O déficit de ereção, que popularmente é conhecido como potência sexual, é uma doença. E tem causas físicas, causas psicológicas, e muitas vezes às vezes o homem está bem psicologicamente, não tem nada físico, mas às vezes o relacionamento às vezes vai mal e acaba interferindo também. Falhar uma vez já é sinal da disfunção? Qual que seria a frequência de falha que indicaria um possível problema? Ótima pergunta. O homem falhou uma vez, ele teve uma disfunção erétil. Se o homem vai ter uma relação sexual e ele não teve uma ereção o suficiente para satisfazê-lo ou satisfazer a sua parceira ou parceiro, ele tem uma disfunção erétil. Se foi só uma vez, foi uma esporádica e muito provavelmente é de origem psicológica. O homem naquele dia está muito preocupado, está ansioso e por aí vai. O que pode causar? Você falou aí que podem existir várias causas. Isso, causas físicas. Idade. Quanto mais o homem fica mais experiente, ele tem mais chance de ter disfunção erétil. Causa muito comum: diabetes mellitus, hipertensão, obesidade, síndrome metabólica, causas vasculares, traumáticas e por aí vai. Medicamentosas, insuficiência renal e por aí vai. Essas são as causas físicas. Existem causas psicológicas: homem ansioso, homem preocupado, homem com dívida, homem que muitas vezes perdeu um ente querido, autoestima vai lá embaixo. E como eu disse, relacionamento também. Muitas vezes o homem está bem psicologicamente, não tem problema físico, mas o relacionamento vai tão mal que ele acaba não tendo a ereção que ele gostaria, ou a sua parceira ou parceiro. O que determina, no caso, essa impotência? É a falta de sangue, de circulação ali na região? Explica um pouco essa parte mais Ótima técnica. pergunta, Camila. E essa pergunta é feita para mim quase todos os dias. Na universidade, no consultório, nas redes sociais. Ereção é igual a sangue no pênis. O homem com pênis em estado flácido tem sangue ali o suficiente só para nutrir as suas células. A partir do momento que ocorre o estímulo, eu sempre falo isso, brinco, que a ereção começa na cabeça de cima, e é verdade. A partir do momento que existe o estímulo cortical, exterior e cortical, existem sinais neurológicos, metabólicos e vasculares para que ocorra uma dilatação nas artérias do pênis, e aí chegue mais sangue e ocorra a ereção. Só a título de curiosidade, que é importante a gente passar essa informação, assim como a ereção é igual ao sangue no pênis, as artérias do pênis são muito menores, têm diâmetros menores que no coração, por exemplo, que na cabeça. Então, uma disfunção erétil, uma impotência sexual, ela é um preditor de uma doença cardiovascular. Muitas vezes o homem com 50 anos, que começa a ter uma disfunção erétil, eu encaminho ele para o cardiologista, para o neurologista, para vasculhar também outras doenças. Então, a disfunção erétil pode ser um sinal de uma doença cardiovascular? Pode e muitas vezes é. Tem outras doenças que podem, né, se manifestar aí, sendo um dos sintomas. Neurológicas, doenças neurológicas, doença diabética, que também é cardiovascular no fundo, doenças hormonais. Deixa eu só dar uma pincelada sobre o uso excessivo de testosterona, né? A longo prazo, além de outros problemas. Eu sempre brinco que testosterona é ótima para quem precisa. Para quem não precisa, é repor, não... é uma tragédia. Por quê? Primeiro, infertilidade. Esses homens jovens, 18, 20, 25 anos, que tomam testosterona,
muito com uma dose que ele deveria tomar, fica infértil. E a longo prazo, a testosterona ela também age na ereção. A longo prazo, no momento que ele precisa tirar essa testosterona e uma hora ele vai precisar tirar, ele acaba tendo disfunção erétil. Também. Nossa. Por uma dependência psicológica e até química também da testosterona. A disfunção erétil, sempre o principal sintoma é a falta de ereção ou podem existir outros sintomas? Ótima pergunta, Camila. Uma coisa é o desejo, é a libido. Outra coisa é a ereção. Deu pra entender? Você que tá ouvindo a gente vendo, assistindo. São coisas diferentes, que têm causas diferentes e sintomas diferentes. Muitas vezes o homem não tem a libido, não tem o desejo e tem até a ereção. E o contrário também existe. Ele tem o desejo, tem a libido, o tesão, mas não consegue ter ereção. E você falou sobre a questão psicológica. A gente pode definir que existe, então, a impotência psicológica e impotência física? Existem tipos diferentes? Existe, são diferentes. Obviamente que o tratamento, independente da causa, muitas vezes é o mesmo, né? A gente vai entrar com medicação via oral, com terapia sexual, com ajuda do psicólogo, às vezes com medicação intracavernosa no pênis, que tem excelentes resultados, próteses penianas, fisioterapia, mas mesmo, eu sempre falo assim, sempre explico, que mesmo quando a causa é física, o paciente também precisa de um apoio psicológico. Você imagina um homem sem ereção, a autoestima dele vai lá embaixo. Então ele precisa do apoio da psicoterapia, da terapia sexual também. Não tratar a disfunção erétil pode levar à depressão? Pode, com certeza. Eu tenho muitos homens são resistentes em me procurar um outro profissional também, especialista nessa área. E aí acaba sendo muito ruim para ele, por vergonha. Leva assim a depressão, a esposa, parceiro ou parceiro, no caso dos homossexuais, pode levar assim a depressão. E a depressão também pode ser causa da disfunção erétil. Muitas vezes o homem tem uma depressão por um transtorno depressivo por um outro motivo, a própria depressão, porque a ereção começa onde? Na cabeça. Se você não tem estímulo cortical, se você não estimula, se você não pensa em fazer sexo, a ereção não vem. Aliás, daí esses medicamentos psicotrópicos, neurolépticos, muitos deles, praticamente todos eles, interferem na ereção, uns menos, uns mais. E como que a gente chega ao diagnóstico? É disfunção erétil? Ótima pergunta. Ótima pergunta. O homem chega para mim se queixando que não teve ereção. Vou ter que conversar com ele para saber se a queixa dele é só essa ou não. Se for só essa, é uma disfunção erétil, que é causa do problema dele. Eu tenho que pesquisar por que está acontecendo isso. Pode ser que essa disfunção erétil seja um conjunto de um problema. E aí eu tenho que pesquisar história, exame físico, exame complementar para definir o diagnóstico. E eu só consigo efetuar o tratamento mais adequado quando eu tenho um diagnóstico adequado. Aliás, isso não vale só para disfunção erétil, isso vale para qualquer tipo de doença, né? Pode haver uma disfunção erétil sem uma causa específica? Pode. Muitas vezes a gente tem hipóteses diagnósticas que a gente consegue provar e tem outras vezes que não tem. Principalmente quando o homem não fala tudo que tem que falar pra gente. Não é verdade? Porque o homem quase nunca fala tudo. Né? Isso, quase nunca, né? Tem homens um pouquinho mais que falam mais rápido, tem outros que demoram. Eu acompanho meu paciente semanalmente. Às vezes o paciente chega na 10ª consulta e me fala uma coisa importante. Eu falei, por que você não me falou antes? Logo no início. Né? Mas por aí vai, né? Você já citou alguns tratamentos, mas eu queria que você me falasse aí, por exemplo, o Viagra é indicado para todos? O mais conhecido pode ser comprado na farmácia até a R$5, a gente vê, enfim. Quais que seriam os tratamentos? Ótima pergunta. Acabei de fazer uma palestra na Câmara da Serra, me perguntaram isso também, e todos os dias me perguntam. Qualquer homem que tomar um Viagra, um sildenafil ou um similar, muito provavelmente ele vai ter resposta, ainda mais se for uma disfunção erétil leve. Mas se sua causa não for física, se for psicológico de relacionamento, no início ele vai fazer efeito. Mas passa 2, 3 meses, ele não faz mais efeito. Porque o Viagra, os medicamentos via orais, os medicamentos químicos que tem princípio químico, vão agir só na parte física. Ele não trabalha psicológico, nem a parte de relacionamento. Cita um pouquinho mais sobre esses tratamentos, doutor, porque, por exemplo, eu sei que, dependendo do tipo do paciente, se ele tiver uma comorbidade, ele não pode tomar o Viagra, por exemplo. Ótima né? pergunta. Por exemplo, é comum a gente ver notícias, né, que às vezes o homem está no motel e morreu porque tomou Viagra e faleceu, por aí vai, né? Existem 2 grandes contraindicações para tomar o sildenafil ou outras medicações para o via oral, né? Alguns tipos de arritmia e alguns tipos de antihipertensivos que você não pode tomar. Então, se o paciente chega para mim, ele não tem comorbidade nenhuma, nem refere a nenhum tipo de alergia, eu fico livre
não só eu como profissional, fico livre para prescrever o que é melhor indicado para ele. Agora, se ele tiver alguma dessas comorbidades, é importante fazer uma avaliação com o cardiologista para ele avaliar a função cardiovascular e liberar esse paciente ou não para tomar esse tipo de medicamento. Quais que seriam, né, doutor? Você está falando aí, a gente sabe que a disfunção pode afetar homens de mais idade, só que a gente também sabe que há pessoas que fazem uso recreativo do Viagra e de outros remédios para impotência. Quais os riscos? Ótima pergunta. O risco é você ter uma doença que você não pode tomar, e aí você acabar fazendo um evento cardiovascular. A longo prazo, o Viagra a sildenafila foi descoberta em 1998. Nós temos, portanto, 25 anos. A longo prazo, do ponto de vista fisiopatológico, a gente ainda não tem nada comprovado de que ele faça mal. Então, até que a gente está prescrevendo cada vez mais, né? Ele tem uma dependência psicogênica, né? Muitas vezes você não precisa tomar, principalmente quando você tem uma disfunção erétil esporádica ou psicológica que você acaba tomando, e a longo prazo você acaba associando a sua ereção ao uso dessa medicação, quando muitas vezes você não precisa dela, né? É possível prevenir a disfunção erétil? É possível prevenir a disfunção erétil, se cuidando, fazendo atividade física, se alimentando bem, se cuidando de uma maneira geral. Você diminui muita chance de você ter uma disfunção erétil, de ereção, à medida que você vai ficando mais experiente. Doutor, recentemente saiu uma notícia na mídia falando de um homem de 58 anos que tentou resolver um problema, né, de impotência sexual injetando um hormônio em seu próprio pênis. Só que aí ele teve um problema, uma ereção tão intensa, e precisou de assistência médica, o que acabou resultando na perda da função do órgão, porque ele teve várias complicações, né? O incidente foi até revelado por médicos da Unicamp. Há muitos casos de homens que acabam não procurando ajuda médica e tentam resolver o problema. É um perigo, certo? É um perigo. Eu quase semanalmente atendo homens. Eu trabalho no serviço público, no serviço particular, no meu consultório. Quase semanalmente. Em um outro eu atendo homens que injetaram substâncias no pênis com os mais variados intuitos. O objetivo maior é aumentar o pênis, né? Mas sem indicação e acaba causando uma lesão no seu pênis, né? Acaba igual você injetar no seu corpo uma substância que não tem indicação. Pode lesionar aquela área fazendo cicatriz. Se você forma uma cicatriz no pênis, se você endurece ele, não do ponto de vista da ereção, mas de cicatrização, você perde a ereção. Isso não é tão comum, mas tem sido cada vez comum a gente ter pacientes nesse perfil, infelizmente. E a gente tem visto pessoas mais jovens preocupadas com essa questão, com mais problemas de ereção. O que você tem observado? Tem. Quais que seriam as cada causas, vez mais comum. O que acontece? É cada vez mais comum atender pacientes jovens com disfunção erétil. Por quê? A gente é estimulado sexualmente 24 horas. Celular. Você recebe estímulo sexual, seja por fotos sensuais, seja por vídeos, e você o tempo inteiro é treinado, entre aspas, a achar que você tem que ser forte igual aqueles fortes fisiculturistas, que você tem que ter uma performance sexual igual os atores, por exemplo, de filme pornográfico. E aí, essa é a verdade, isso não é a realidade. Você vai ter uma relação sexual, é um homem comum que você estuda, que você trabalha, que tem seus problemas. E muitas vezes você mesmo, homem jovem, acaba fazendo uma pressão para cima de você e aí você acaba falhando, não tendo ereção na hora H, quando precisa. A gente está aí terminando novembro, que é o Novembro Azul, dedicado à saúde dos homens. Deixa um recado, doutor, porque a gente, né, sempre pega esse mês para falar. Tem muitos homens também que têm até medo de fazer o exame. Aí fica com o preconceito do toque retal, acha que só pode fazer, né, o PSA. Enfim, deixa um recado para os homens se alertarem, a cuidarem mesmo da saúde, né, física, mental, enfim. O recado é: se cuida, meu amigo. Se cuida que a vida passa rápido. A gente tem que viver, tem que aproveitar. Não é um toque, um exame de próstata que você vai deixar de ser menos homem ou mais homem. Muitas vezes na primeira vez fica um pouquinho incomodado, depois vai ver que não tem nada demais. Quanto mais você se cuidar, mais feliz você vai ser, mais feliz você vai dar, mais felicidade você vai conseguir dar para os seus familiares, para sua esposa ou para o seu marido, no caso dos homens homossexuais. Um recadinho muito que eu gosto de falar, Camila, quando as meninas fazem 12, 13, 14 anos, os papais e as mamães levam no ginecologista. Sim. Vai menstruar, orienta tudo. E os meninos isso não acontece. Verdade. Então, se você puder, você, papai e mamãe que está vendo, está assistindo a gente, ouvindo, faça isso. Seu menino fez 12, 13, 14, 15 anos, leve no urologista para explicar a higiene do pênis, para evitar câncer de pênis, para explicar ele o uso de camisinha, prevenção de infecções sexualmente transmissíveis e qualquer outras dúvidas que ele, porventura, tenha e que se torne um hábito, que ele vá no urologista
um certo hábito, para que ele consiga viver melhor, que ele tenha menos preconceitos, menos tabus. É isso, esse é o recado que eu tenho para você. Né, prevenção é a palavra-chave. Prevenção é a palavra. Então tá bom, doutor, muito obrigado pela sua presença, esclarecer, falar desse tema aqui com a gente. De nada, eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. Esse foi o Fala Doutor e esta entrevista está disponível na versão impressa e digital de A Tribuna, no portal Tribuna Online, no nosso canal do YouTube e nos principais tocadores de podcast.